Capítulo 13. O problema da perfeição, onisciência e onipotência. No capítulo 9, respondemos a algumas objeções feitas por outros e por nós mesmos. Logo depois de resolver as primeiras dificuldades examinadas, a crítica à teoria ampliou-se, levando-nos a reexaminá-la, a fim de esclarecer melhor e responder, colocando-a diante da filosofia e de seus sistemas, diante das modernas orientações da biologia e das últimas conclusões da ciência astronômica e nuclear. Isso nos permitiu focalizar e esclarecer outros pontos nesse trabalho de análise e crítica, realizado aqui na segunda parte do livro. Podemos agora continuar a responder de forma mais pormenorizada e específica às várias perguntas e dificuldades que nos foram apresentadas pelos próprios ouvintes nos 2 cursos realizados sobre o tema deste volume nas capitais brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro, nos meses de inverno desse ano de 1956. Esse estudo, tirado diretamente do contato com os ouvintes dos cursos, representando a discussão dos vários temas tratados, será aqui reproduzido tal como ocorreu, na forma de perguntas e respostas, para concluir o presente volume. Pode-se observar assim o choque entre 2 psicologias, a humana comum, com os seus pontos de referência em nosso mundo, e a inspirada, que observa do alto os mesmos problemas. Temos de levar em conta também a psicologia humana, pois ela nos possibilitará fazer uma observação sob um novo ângulo, vendo as coisas e equacionando os problemas diversamente. Isso poderá nos conduzir a novos esclarecimentos, com novas perspectivas ainda não vistas ou não focalizadas perfeitamente. Sem dúvida, estamos sujeitos a incorrer em algumas repetições, pois são trazidos a exame sempre os mesmos motivos. Além disso, não será possível, nestes capítulos, manter uma ordem lógica e orgânica, pois devemos seguir o pensamento nascido na exposição dos vários temas, em cujas discussões ele está inserido. Todavia, esforçamo-nos em reagrupar o material recolhido segundo os assuntos, em torno de cada tema. Este estudo tem a vantagem de nos mostrar não só a psicologia e as reações do ouvinte comum, tal como elas são, mas também o modo pelo qual podem ser resolvidas suas dúvidas, que surgem geralmente do modo comum de conceber as coisas e que costumam se manifestar em todas as mentes. As reações se assemelham, demonstrando que existe um fundo psicológico comum, originado pelos mesmos pontos de referência humanos terrenos. Por isso estes capítulos são proveitosos, pois nos permitem apresentar ao leitor respostas diretas às perguntas que ele mesmo terá formulado ao ler os capítulos precedentes. Sem dúvida, seriam as mesmas perguntas que ele faria se tivesse assistido aos cursos e que foram feitas pelos outros ouvintes no lugar dele. Dessa maneira, mesmo tendo que voltar a tratar de temas já desenvolvidos, poderemos alcançar melhor o objetivo principal de toda a nossa obra, fazendo tudo ser bem compreendido. Além do mais, é difícil repetir um conceito de modo idêntico 2 vezes, pois quando se pensa repeti-lo, o que de fato se faz é acrescentar sempre algum pormenor ou aspecto diferente. Diante destas vantagens,
Não importa se agora os problemas não são enquadrados numa visão geral, ou se são tratados fora de ordem, pois assim o leitor, ao ver resolvidas as próprias dúvidas, da maneira como elas costumam surgir na mente humana, poderá compreender melhor. Não devemos recusar nada que possa levar a esclarecimento e compreensão cada vez maiores. Estabelecido este ponto, passemos ao exame das objeções e às respectivas respostas. Objeção: Deus criou os espíritos, tirando-os de sua própria substância. Então eles tinham de ser de sua própria natureza e possuir suas mesmas qualidades. Ora, dado que entre os atributos de Deus devemos admitir em primeiro lugar a liberdade, temos de admitir necessariamente que os espíritos eram livres, tendo uma liberdade completa, tal como a de Deus. Segue-se daí a possibilidade de erro, pois uma liberdade em que não seja permitido tudo, até mesmo errar, onde alguma mínima coisa seja proibida, não é mais liberdade completa. Existia, portanto, no sistema, a possibilidade de queda como consequência do erro. Até aqui, de acordo. Mas aí começam as dificuldades. Entre as qualidades da divindade, devemos admitir não somente a liberdade, mas também a perfeição. Assim, pelas razões já expostas, os espíritos também deviam possuir esta outra qualidade. Mas, se eles eram perfeitos, também deviam ser infalíveis, não estando sujeitos a erros. Portanto, não devia haver possibilidade de queda. Todavia, deviam possuir ainda outra qualidade da divindade. Tal como Deus, deviam ser oniscientes e conhecer os prejuízos decorrentes de uma desobediência. Portanto, deveriam logicamente ter escolhido o melhor caminho, permanecendo na ordem e disciplina. É inadmissível que um ser inteligente, como os espíritos deveriam ser, venha a executar um ato cujas terríveis consequências já conhecia. Porém, há mais ainda. A revolta não era só um ato particular, de interesse somente dos espíritos rebeldes, mas interessava a todo o sistema, pois atentava contra a sua integridade. Interessava, sobretudo, a Deus, que era a mente e o centro de tudo. Ora, Deus era consciente e sabia as consequências da revolta. Mas, se ele sabia delas, não devia permiti-la. Um pai amoroso impede, até com risco da própria vida, que seu filho caia no abismo. Além disso, Deus também é onipotente. Mas, se a onipotência é atributo de Deus, como pode ele ter construído um sistema que pudesse ruir, uma lei suscetível de ser violada, uma obra sujeita a falir? Tudo isso contradiz o próprio conceito de Deus. A obra de Deus devia ser perfeita como ele, e um sistema perfeito não pode desmoronar. Se um edifício desmorona, é porque está mal construído, e a imperfeição está no engenheiro, nesse caso, em Deus. Se o sistema ruiu mais tarde, isso significa que a obra era imperfeita e que, portanto, o seu autor também era imperfeito. Sendo isso absurdo, também é absurda a teoria da queda. Resposta: diante de uma afirmação, pode-se tomar duas atitudes: não discuti-la, demonstrando apenas os absurdos provenientes de sua aceitação,
ou então discuti-la, demonstrando o seu absurdo diante dos fatos e da lógica. Seguiremos estes dois caminhos. Comecemos pelo primeiro. Podemos excluir a teoria da queda, mas não podemos eliminar os fatos existentes. Compete, então, a quem nega a teoria dar uma explicação desses fatos, que sem ela permanecem um problema insolúvel. Partamos de um dado positivo indiscutível, conhecido por todos: a existência do mal e da dor. De que causa são eles efeito e como se originaram? É indispensável um ponto de partida, e a causa primeira só pode estar em Deus. Os fatos existem e não podem ser destruídos. Temos ao menos de explicá-los. Se Deus é perfeito, como podem ter saído de suas mãos coisas tão monstruosamente imperfeitas? Admitir uma filiação direta significa negar seu principal atributo, a perfeição. Como pode dela ter nascido tudo de horrível que existe em nosso mundo? Como pode, numa obra que deveria ser perfeita, haver tão indelével mancha? Temos de um lado um Deus perfeito, gerador de tudo, e de outro, criaturas muito imperfeitas, mas que não podem ter nascido senão dele. Como é possível tão estreita relação de filiação entre dois termos tão diversos? Então, se não quisermos cair no absurdo de afirmar que as criaturas não foram geradas pelo Criador, devemos admitir entre os dois termos a ocorrência de algum acontecimento ao qual se deve a transformação. Se Deus, sendo Ele o todo, não pode ter criado, senão tirando tudo de sua substância, e se a sua substância só podia ser perfeita, então nada de imperfeito podia ter saído de suas mãos, muito menos criaturas imperfeitas. Portanto, é absurda uma criação imperfeita, construída para se aperfeiçoar depois, na qual tenham sido criados espíritos imperfeitos, aos quais fosse imposta depois, contra a possibilidade de qualquer livre escolha, a angustiante fadiga de conquistar a perfeição com a evolução. Além disso, há uma inconciliabilidade entre espírito e imperfeição, sendo uma contradição falar de espíritos imperfeitos. As criaturas saídas da mão de Deus só podiam ser espíritos imperfeitos, porque saíram das mãos de Deus. A perfeição só pode existir no estado espiritual. Mas em nosso universo não existem apenas o mal e a dor. Existe também a matéria. Se Deus não pode ser senão puro espírito, de onde e como se derivou a matéria? Se só podemos conceber Deus como um estado espiritual perfeito, como pode ter nascido dele, em direta relação de filiação, este tão diferente estado material imperfeito? Há um fato positivo indiscutível: o nosso universo é dualista. Há nele o lado material e o lado espiritual. Cada elemento está construído da contradição entre dois princípios opostos. Ora, o conceito de Deus só pode corresponder a um princípio único, estritamente monista. O dualismo, então, só pode ser aceito como uma corrupção ocorrida depois. Não é admissível em Deus o contraste, a contradição ou qualquer dissensão interna entre dois princípios contrários. Não se pode aceitar o conceito de um Deus
dividido contra si mesmo, o conceito de um centro que não seja unidade absoluta. Diante de todos esses fatos positivos, como o mal, a dor, a imperfeição de nosso mundo, a matéria, o dualismo, etc., devemos concluir que ou Deus não criou tudo isso, portanto há outro Criador, e Deus não é o centro nem abarca tudo, ou, se não existe um antideus, Criador de todas essas coisas, então foi Deus que as criou. Portanto, ele errou e agora procura salvar sua obra, remediando o mal feito. Mas, se consideramos essa segunda conclusão absurda, pois faz parte do próprio conceito de Deus que ele não possa errar, então perguntamos quem errou. Se devemos excluir como absurda também a primeira hipótese de um segundo Deus criador diferente, não nos resta outra causa possível senão Deus ou as suas criaturas, pois fora disso não existe outra coisa. Então, se esses efeitos, como vimos, não podem ser atribuídos ao Criador, só nos resta atribuí-los à criatura. Nesse caso, somente podemos encontrar uma explicação lógica para tudo com a teoria da revolta e da queda, segundo a qual Deus não é o motor imediato e a causa direta do atual estado de coisas, pois entre seu trabalho perfeito e as consequências imperfeitas, teria sido interposto o fato novo da revolta, causa dessa imperfeição, que não pode de maneira nenhuma ser atribuída a Deus. Não, o mal não pode ter sido criado por Deus, porque se tivesse surgido assim, o mal seria constituído da substância divina e, portanto, seria eterno e indestrutível. O mal estaria definitivamente instalado na obra de Deus como uma mancha indelével, como uma força inimiga à qual seria dado o poder de arruinar para sempre a obra divina. Não, se não quisermos contradizer o único conceito que devemos fazer de Deus, só podemos conceber o mal, a dor, etc., como uma exceção temporária, um incidente, uma doença curável, um desvio na obra divina, e não como uma parte integrante do sistema. Deus é positivo, afirmativo e construtivo em tudo, sendo absolutamente impossível algo negativo fazer parte dele ou derivar diretamente de sua criação. A luz não pode gerar a escuridão, o bem não pode produzir o mal, o amor não pode engendrar o ódio, a felicidade não pode criar a dor. Vemos aqui uma inversão de valores. Trata-se exatamente de qualidades emborcadas, e só uma revolta pode nos explicar isso. Não se trata de uma criação diferente, estranha, mas sim do emborcamento da criação perfeita de Deus. O efeito que temos sob os olhos apresenta-se exatamente na posição que, sendo invertida, alcançaria a causa que conhecemos em Deus. Então, dado que não é possível encontrar outras causas e que a única possível aparece para nós invertida neste efeito, não resta outra saída para resolver o problema senão ligar aquela causa a este efeito por meio do fenômeno que chamamos revolta e queda. Assim, tudo fica perfeitamente explicado. Contudo, se negarmos essa teoria, tudo permanece, pelo contrário, mistério e contradição. Diante dos fatos reais,
não basta negar, é indispensável resolver, demonstrando. Podemos, portanto, repudiar essa teoria somente quando nos for oferecida outra explicação melhor para os fatos existentes, que não podem ser eliminados pela simples negação. Verificamos que existe exatamente uma relação de inversão entre a causa em Deus e os efeitos que vemos em nosso mundo, e a teoria da revolta nos revela precisamente um impulso dessa natureza. Temos assim, sob os olhos, as peças de uma máquina desmontada, os fragmentos destacados de um único desenho. Experimentando juntá-los, achamos que em determinada posição eles coincidem perfeitamente, dando-nos a reconstrução da máquina ou do desenho. Esses resultados estão diante de nossos olhos, não são fruto de fantasia. Eles resolvem de fato o problema. Por que não aceitá-los se assim tudo se explica, enquanto de outra forma nada fica explicado? Concluamos a primeira parte desta resposta. Se não quisermos contradizer o conceito que devemos fazer de Deus, devemos admitir que se Ele não é tudo, então não é Deus. Portanto, não pode haver nenhuma causa além dele. Mas se não podemos achar em Deus as causas diretas do mal, da dor, da imperfeição, da matéria, etc., porque contradizem sua natureza, devemos encontrar nele as causas indiretas. Isso significa que a causa primeira, a qual só pode estar em Deus, deve ter sofrido um processo de inversão antes de atingir o seu efeito. Assim, a relação causa-efeito permanece íntegra na sua derivação, explicando essa mudança. A chave da solução do problema está justamente na teoria da revolta. Só assim se explica por que vemos reaparecer em nosso mundo, sob a forma de qualidades invertidas, as qualidades que devem ser de Deus. Esses efeitos só podem derivar de uma causa que, embora provinda de Deus, pôde em seguida estabelecer uma vontade diversa, porque era livre por sua natureza e podia, portanto, desviar-se do caminho traçado, imprimindo por um impulso próprio uma direção diferente ao impulso da causa original. Dessa forma, vemos chegar a seus lugares todas as peças do desenho, que fica, assim, totalmente refeito. Esta conclusão nos é confirmada quando observamos que a evolução, muito mais do que um processo de criação, representa um processo de reconstrução. Muito mais do que uma formação a partir do nada, representa um trabalho de reconstituição, de reconstrução do que está destruído. A evolução não é uma criação, mas sim um despertar. Só assim se explica o telefinalismo da evolução e a razão pela qual o ponto de chegada já possa ter sido dado antes de ter sido realizado o caminho para alcançá-lo. A felicidade estava na ordem e é alcançada com a reordenação. O erro foi de desobediência e é corrigido pela obediência à lei de Deus. Nosso universo é uma clínica onde se curam os enfermos da doença de rebelião. O trajeto é lógico e completo. Na ordem, um impulso errado gera a desordem. Impõe-se, então, a evolução como processo de reordenação dos elementos caídos na desordem. A revolta não tem poder para criar ou destruir.
Tudo permaneceu, mas ficou fora de lugar no antissistema. Trata-se apenas de tornar a arrumar tudo como estava antes. Em nosso mundo, há matéria-prima para qualquer construção. Em nosso espírito jazem latentes as ideias para fazer qualquer descoberta e para civilizar as relações sociais até a felicidade, segundo a lei de Deus. No antissistema, que é um desvio do sistema, existem todos os elementos para a reconstrução do sistema. Basta levá-los à sua devida disciplina. Uma vez reconstituída a ordem antes destruída, desaparecerão o mal, a dor, a imperfeição, a matéria, o dualismo e todas as qualidades deste mundo decaído, filho da revolta. Basta retornar à lei e reaparecerão todas as qualidades destruídas do sistema. A criatura foi criada feliz, com a condição de obedecer à lei. Saindo da lei, ela saiu da felicidade para entrar na infelicidade. Reentrando na lei, ela sairá da infelicidade para entrar de volta na felicidade. Assim, a vida, reorganizando os elementos, inicialmente em formas simétricas nos cristais, depois em vegetais e animais nos organismos, a seguir em unidades coletivas, segundo planos construtivos cada vez mais complexos, realiza com a evolução o grande trabalho de reorganização da ordem, desfeita no caos pela revolta. Com isso, terminamos a primeira parte da resposta à objeção, sem discuti-la para demonstrar seu absurdo, mas apenas demonstrando em quais absurdos cairíamos se a aceitássemos. Prossigamos agora na segunda parte da resposta, discutindo as afirmações da objeção opostas à teoria da queda, para ver se correspondem à verdade. A objeção sustenta que, sendo os espíritos perfeitos e oniscientes, eles não podiam pecar nem errar. Entretanto, quando tivermos compreendido o valor a ser dado aos conceitos de perfeição e onisciência, entendendo que essas duas qualidades não devem ser compreendidas no sentido simplista e absoluto, como apareceu na objeção, então poderemos perceber que essa afirmativa não corresponde à verdade. Já dissemos no capítulo 6, a respeito de Deus Criador, que a primeira criação dos espíritos puros produziu não uma simples multiplicidade, mas sim um verdadeiro organismo, um sistema com hierarquia de posições e distribuição de funções, como é indispensável em qualquer organismo ou sistema. A estrutura orgânica não foi apenas uma necessidade para contrabalançar o processo divisionista do qual derivou a criação e o qual podia ameaçar a coesão da unidade do todo. O sistema assumiu a estrutura orgânica, sobretudo porque a criação de tantos seres diferentes baseava-se no princípio do amor. Esta é a força que continuou a cimentá-los, o impulso que devia mantê-los unidos em sistema, única forma de existência possível num regime de absoluta liberdade. Por isso, não podia ser eliminada a priori, no sistema, uma possibilidade de revolta, justamente porque a vida do organismo não podia se basear senão sobre uma livre aceitação. A revolta não podia ser impedida pela violação da liberdade dos espíritos, reduzindo-os à escravidão, mas somente pela força do princípio de amor,
que devia funcionar neles em direção a Deus com a mesma plenitude que aquele princípio havia funcionado de Deus para eles. Ao princípio de amor era confiada, de modo livre, a tarefa de frear e disciplinar o impulso oposto separatista inerente ao egocentrismo individual, cujo predomínio foi a origem da revolta. A culpa dessa rebelião, que conduziu a tão duras consequências, foi grande porque se revoltou contra o princípio fundamental da criação. Da revolta já falamos no capítulo 7. Quisemos aqui apenas lembrar que o amor representa o princípio de coesão e fusão, ao qual estava confiada a manutenção da organicidade do sistema e cuja função foi organizar os egocentrismos individuais numa ordem hierárquica. Dessa maneira, contrabalançando o egocentrismo que divide com o amor que une, chegou-se à estrutura hierárquica do sistema. É necessário compreender bem esse conceito, do qual derivam importantes consequências, mas ao qual geralmente não se dá importância, o que produz mal-entendidos e incompreensões. O princípio hierárquico vigente no sistema satisfaz também outra exigência e cumpre outra função. Se a criação dos espíritos tivesse produzido uma simples multiplicidade de seres, todos iguais, não só seria impossível a distribuição e organização de atividades, mas também, dentro dessa igualdade universal, Deus não seria mais centro nem poderia ser distinguido da criatura. A organicidade do sistema é também uma consequência da necessidade de manter em Deus a centralidade dirigente do todo. Eis que o princípio hierárquico nos leva à ideia de distribuição, de distinção, de diferença entre os vários elementos. Ocupar posições diferentes na organização do sistema significa possuir qualidades diferentes para executar tarefas diferentes. Chegamos agora ao âmago da questão, em condições de poder avaliar mais exatamente o valor dos conceitos de perfeição e onisciência em relação aos espíritos. Podemos dizer que essas qualidades não podem ser entendidas no sentido absoluto, mas somente no relativo, não como um fato em si, como se supõe na objeção, mas apenas como uma posição proporcional em relação à função que devia ser realizada na hierarquia do organismo. Permanece incólume, assim, o conceito da centralidade de Deus no sistema, princípio do qual derivam os princípios de ordem, de lei e de obediência. Na homogeneidade geral, o princípio da individualidade também tenderia a naufragar, pois é difícil distinguir o indivíduo numa série de elementos iguais. Trata-se, portanto, de um organismo com distribuição de partes, funções e qualidades diferentes, segundo posições subordinadas uma à outra, tendo Deus no vértice da pirâmide. Isso significa perfeições e conhecimentos relativos. Então Deus não havia criado espíritos perfeitos em sentido absoluto, pois nesse sentido só Ele era perfeito. Deus os havia criado perfeitos em relação às suas funções. Isso não quer dizer que a obra de Deus não fosse perfeita. O organismo do sistema, resultante da criação em seu conjunto, era perfeito na sua perfeição orgânica como um todo.
Isso, porém, como ocorre em todo o organismo, não implica que a extensão e potência da perfeição e do conhecimento de cada elemento individual componente possam ser iguais à do organismo todo. Uma máquina pode ser perfeita em seu conjunto, formada de partes perfeitas, que são perfeitas não como a máquina toda, mas apenas como partes, não indo além dos limites de suas próprias funções. Assim, um empregado de uma organização comercial pode ser perfeito conhecedor de seu ramo, ignorando os outros e também todo o conjunto da organização. No entanto, dentro dos limites das próprias funções, as partes de uma máquina ou de uma organização podem ser consideradas perfeitas e oniscientes. A imperfeição, para elas, começa tão logo saiam dos limites da própria competência. Então, um elemento que faz parte de um sistema perfeito pode ser perfeito como elemento componente, no âmbito a ele designado no plano geral. Porém, se esse elemento quer ultrapassar tal âmbito, usurpando posições e indo além dos limites pré-estabelecidos, para invadir funções que não lhe competem e que, portanto, ele absolutamente não sabe executar, então ele sai do terreno de sua perfeição e competência e entra no campo da sua imperfeição e ignorância. Por exemplo, o coração no organismo humano é um órgão relativamente perfeito enquanto permanece no âmbito das funções para as quais foi construído. Mas, se quisesse se tornar cérebro e suas células quisessem se transformar em células nervosas, ele se tornaria imediatamente imperfeito e inadequado. Ora, essa imperfeição não seria obra do construtor desse órgão, mas sim dele mesmo, pelo fato de ter desejado sair da tarefa a ele designada. Não basta apenas ouvir a natureza expansionista do egocentrismo para poder ocupar outras posições. É necessário também levar em conta os correspondentes deveres e capacidades, diferentes daquelas possuídas. Neste caso, a imperfeição seria criada pelo coração, porque ele desejou funcionar como cérebro. Da mesma forma, ocorreu com uma parte das criaturas, que, assim como todas as criaturas, eram perfeitas apenas em relação à sua posição no sistema, mas desejaram sair dos limites de sua competência e conhecimento. Eis o significado da revolta: rebelião à ordem, desobediência à lei. Nesse momento, aparece na criatura a imperfeição, que não é uma criação de Deus, mas sim o resultado de uma obra apenas da criatura, que desejou ultrapassar os limites pré-estabelecidos. Assim, no seio do sistema, formaram-se posições desviadas, erradas, fora das funções. Ao lado da perfeição, formaram-se então zonas de imperfeição, que foram expulsas e formaram o antissistema. Explica-se desse modo como, através desse desvio do plano original, tenha sido possível, a partir daquela perfeição, chegar a um estado de imperfeição, no qual se encontra atualmente o nosso universo. Fica assim resolvido o primeiro ponto da objeção, na sua afirmação de que os espíritos, por serem perfeitos, eram infalíveis, não suscetíveis de erro, e de que, portanto, a teoria da queda seria inaceitável. O segundo ponto da objeção, referente à onisciência, fica igualmente resolvido
com os mesmos conceitos. Como já explicamos no capítulo 7 sobre a revolta, o conhecimento da criatura não ultrapassa os limites de suas funções e não pode, portanto, dominar a zona maior inexplorada, conhecida na sua totalidade somente por Deus. Ao querer se aventurar no desconhecido, ultrapassando os limites de seu conhecimento, a criatura, que era onisciente apenas em relação à sua posição e função, tornou-se ignorante. Essa ignorância, aliada ao desejo de entrar na zona proibida, que só Deus conhecia e que estava reservada à obediência, ocasionou a revolta, o erro e a queda. Na parte precedente, respondemos à primeira metade da objeção, referente aos espíritos ou criaturas. Vejamos agora a segunda metade, referente à divindade, ao Criador. A acusação feita é de que Deus, sendo onisciente, saberia as consequências da revolta e, sendo onipotente, poderia impedi-la. Porém, a obra de sua perfeição desmoronou, logo ele teria falhado. Sua onisciência, onipotência e perfeição não podem, então, ser conciliadas com a teoria da queda. Assim, não sendo possível negar esses atributos a Deus, então é preciso negar a queda. O homem age como uma criança que, depois de quebrar um belo vaso, fica cheia de raiva e triste com os cacos na mão, olhando para eles e dizendo: "Não fui eu." Mas os cacos estão lá e falam claro. Não existe outro remédio senão confessar. No entanto, ele não quer aceitar o fato consumado e busca então fugir da própria culpa, pensando poder se libertar das consequências se provar que o culpado foi outro. No caso em estudo, o fato consumado existe e não pode ser explicado nem eliminado se jogarmos a culpa em Deus. Já não seria suficiente apenas esse fato que mostra quão vivo ainda está no homem o princípio determinante da queda, para provar que ele ainda está se movendo em plena psicologia da revolta? As três acusações são conexas e uma implica a outra. Respondemos à primeira no capítulo 9, dizendo que o erro fora previsto pela onisciência de Deus, o que é provado pelo fato de já terem sido providos com antecedência os meios automáticos necessários para a sua recuperação e cura. Contrariamente ao que afirma a objeção, a onipotência de Deus e a perfeição do sistema ficam provadas pelo fato de tudo, no final, ficar sanado e voltar ao estado original de perfeição. Seria possível responder também perguntando que necessidade tinha a perfeição de Deus de criar um mundo de seres imperfeitos. Dois fatos indiscutíveis confrontam-se. De um lado, a perfeição de Deus, de outro, a imperfeição das criaturas. Não se pode admitir que de tanta perfeição possa ter nascido tanta imperfeição. Então, a imperfeição só pode ter nascido da queda. Portanto, o motivo da perfeição de Deus não nega a queda, ao contrário, é mais uma prova. Respondemos agora à acusação contra a perfeição de Deus e de sua obra com outra pergunta: qual obra é mais perfeita? Uma obra que não pode errar, porque seus elementos componentes são prisioneiros de uma disciplina corretiva, que elimina toda a liberdade e torna impossível qualquer erro,
ou uma obra onde os elementos componentes são mantidos juntos apenas por livre e convicta aceitação da lei, coordenando-se espontaneamente na ordem e possuindo uma tão grande liberdade que admite até a possibilidade de uma transgressão à ordem. Qual delas é mais perfeita? A primeira, infalível, ou a segunda, que pode desmoronar, mas está construída de tal maneira que é capaz de se reconstruir por si mesma, pois Deus, em sua sabedoria, estava preparado para a possibilidade de desmoronamento da obra, colocando na criação até os meios para ela se autocurar. E como poderia Deus ter feito de outro modo, sem violar o princípio fundamental da liberdade, que ele não poderia renegar em sua obra sem renegar a si mesmo? E podemos continuar ainda com outras perguntas. O que é mais perfeito? Um organismo que só conhece as leis da saúde e não pode sair desse estado fixo, ou um organismo que também conhece as leis da doença e é livre para se expor a ela, mas tão sabiamente construído que, através da experiência do mal e da dor, enriquecendo com novas experiências, consegue se reconstruir em perfeita saúde? Qual sistema é mais perfeito? Aquele que só conhece a perfeição ou aquele que abraça também a imperfeição e sabe reconduzi-la até a perfeição? Qual é o mais forte? Quem permanece soberano porque não encontra batalhas, ou quem se embrenha nelas e sabe vencê-las? Qual construtor é mais sábio? Aquele que faz um edifício de perfeição cristalizada, que não precisa considerar a possibilidade de um desmoronamento, ou aquele que faz um edifício onde essa possibilidade é tão bem prevista e estudada que, no caso de um desmoronamento, tudo se reconstrói automaticamente até o estado perfeito do edifício não desmoronado? Então, como se pode condenar Deus por não ter impedido o desmoronamento, se ele, respeitando no ser tanto a sua liberdade como a sua necessidade de se convencer por si mesmo do seu erro, previu e providenciou tudo tão bem que anulou todo o prejuízo? Ainda que o homem tenda a fazer de Deus uma ideia antropomórfica, tentando degradá-lo ao nível de um ser egoísta que cria para ser adorado e mostrar seu poderio com a punição dos rebeldes, como se pode culpar a divindade pelos males do antissistema, se eles são justamente um meio para reconstruir o sistema, onde esses males ficarão anulados? Quanto mais de perto observamos o fenômeno, procurando a imperfeição, tanto mais achamos a perfeição. A maravilha é que o sistema permaneceu com as suas divinas perfeições no mais profundo do antissistema, que, em última análise, representa apenas uma corrupção exterior do sistema de Deus. A queda se reduz à convalescença de uma doença, a um estado transitório e excepcional de uma parte do sistema. A desordem não é geral, não mata a ordem, mas permanece nela circunscrita e enquadrada. O antissistema continua a ser dirigido pelo sistema, por Deus. A ordem permanece sempre a mais forte e domina a desordem, a dor, o mal, deixando-os subsistir somente enquanto e até quando estiverem realizando o trabalho da cura. Assim, a punição se reduz ao esforço de reconquistar a felicidade, e a imperfeição serve para achar a perfeição. Dessa forma, o ser,
Quanto mais sobe, esforçando-se para merecê-la, tanto mais se aproxima daquela felicidade. Em última análise, o antissistema, em sua posição invertida, apenas nos indica a posição correta do sistema. Dessa maneira, através das tantas imperfeições do nosso mundo, transparece no fundo a perfeição de Deus. Da profundidade onde se encontra o sistema, tudo volta à superfície, e tanto mais quanto mais se evolui. Deus permaneceu no centro de tudo, e a sua obra foi feita de tal modo que o antissistema só pode trabalhar pela sua própria destruição. Por isso nós, seres decaídos, continuamos, apesar de tudo, a viver no sistema. Com a revolta, procuramos nos afastar de Deus, mas só conseguimos arrancar nossos olhos e deixar de vê-lo, pois mesmo sem sabermos, permanecemos nele. Quanto mais subimos, mais nos apercebemos disso. Em sua sabedoria e bondade, Deus previu tudo, a fim de que a revolta não pudesse produzir uma ruína definitiva do sistema. A certo ponto, o movimento da queda se esgota e se inverte na direção oposta, subindo. Poderia haver maior previdência e providência do que esta intrínseca capacidade de salvação inserida no próprio fenômeno? E a ferida não só é curável, mas há também uma vontade precisa de cura, que impõe à evolução o seu telefinalismo, em razão do qual o ser tem que evoluir na direção desejada por Deus, sendo constrangido assim, ora acossado pela dor, ora atraído pela ânsia de felicidade, a subir de volta para Deus. Concluindo este assunto, a nossa resposta à objeção confirma cada vez mais a teoria da queda. Vista mais de perto, ela se reduz a apenas um parêntese de imperfeição na perfeição, de dor na felicidade. Um parêntese que, no fim, desaparece sem deixar resíduos de prejuízo. Assim, foi deixada aos espíritos a liberdade para escolher entre dois modos de possuir perfeição e felicidade. No primeiro modo, obedecendo a Deus, funcionando harmonicamente segundo a lei em seu organismo. No segundo modo, desobedecendo a Deus, errando, mas para depois se corrigir, caindo para se levantar, destruindo a perfeição, mas para depois ter fatalmente de reconstruí-la em sua integridade. O maravilhoso é que em ambos os casos, seja qual for a escolha da criatura, o resultado é sempre o mesmo. A perfeição do sistema é inatacável e permanece íntegra. Pode-se imaginar obra mais perfeita? O que resta assim da acusação de imperfeição feita à obra de Deus? Qual é então o resultado final de todo o processo? A queda terá conseguido vários resultados importantes. Primeiro, a parte caída terá passado por uma tão dura experiência que não repetirá mais tal aventura, e tendo voltado à felicidade, nela permanecerá. O mal terá sido curado sem resíduos, sem traço de prejuízo. Isso não significa que não ficou nenhuma recordação, pois ela é necessária para guardar o fruto da lição, tão duramente aprendida. O que desaparece totalmente é a lembrança da dor. Mas a lembrança de haver sofrido não é dolorosa para nós. Ao contrário, tanto mais se sente a alegria da libertação, quanto maior foi a dor e maior é a felicidade atual.
A recordação evidencia e aumenta a felicidade reencontrada. Segundo, a parte não derrocada terá assistido à queda e visto suas consequências, aprendendo assim o seu significado. Conhecerá então o perigo e evitará com todas as forças qualquer possibilidade de queda. Assim, cada elemento saberá o que acontece quando se sai dos limites da própria posição e conhecimento para invadir zonas desconhecidas, além da própria competência. Terceiro, nos dois casos, a posição final é igualmente de perfeição e felicidade, tanto para quem ficou como para quem saiu e voltou. Não somente tudo volta a seu lugar, mas a queda é como um sangue que, ao se coagular, impede por si mesmo a saída de novo sangue da ferida. É assim que, como último resultado, a queda encerra para sempre a possibilidade de novas quedas. Final do capítulo 13.